Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Lanfranchi e nós vamos começar o nosso curso de raciocínio lógico, com proposições, sentenças abertas, proposições simples, proposições compostas, as negações das proposições, as equivalências, um pouco de tabela-verdade, o que mais? Argumentação lógica, vamos falar um pouquinho de sequências lógicas, vamos falar um pouquinho de diagrama de Venn, vamos falar um pouco daqueles joguinhos, né? A César, o que é de César, lembra? Que chama correlacionamentos, verdade e mentira. Então, a gente vai começar com o básico, que são proposições e sentenças abertas. Até porque essa parte de raciocínio lógico, tem gente que chama de lógica proposicional. Então, você tem que saber o que é a proposição. Tem gente que vai chamar de lógica matemática, é um nome muito comum, apesar de não ter cálculo. Não, o pensamento é matemático, ou está certo, ou está errado. Tal. Mas vai ter gente que chama de lógica de proposições, ou lógica proposicional. Então, a gente tem que começar sabendo o que é uma proposição e o que não é uma proposição, e há muitas questões sobre isso, tá? Então, vamos começar por aí, vamos começar pelo básico, o que é, o que não é a proposição. Então, vou compartilhar com vocês o slide aqui. Vamos lá. Quando for necessário escrever, gente, para quem não assistiu o meu curso de matemática, quando é necessário escrever alguma coisa, fazer um cálculo, resolver um problema, eu abro também uma lousa branca, tá? E a gente faz na lousa, que assim tem mais espaço do que fazer no slide. Então, quando eu dou aula, não aqui, mas na universidade, dou aula de humanas, dificilmente eu abro uma lousa branca. Dá para a gente anotar em cima do slide, grifar e tal. Raramente eu abro uma lousa branca. Agora, exatas, a gente acaba abrindo lousa se for necessário, tá legal? Então, talvez hoje até abra uma lousa aí para mostrar algumas coisas, para escrever um pouquinho. Mas vamos lá. Então, a aula de agora são proposições e sentenças abertas. Então, já vou falar o que é uma proposição. Mas antes de falar com a proposição, vamos ver quais são os princípios da lógica aristotélica. Professor, mas vai ser uma lógica aristotélica, sim? Né? Eu fiz filosofia. Não, não é tanto assim, tá? Não é tanto assim. A gente vai usar os 3 princípios da lógica. Eu vou traduzir o que está escrito aqui do português para um português mais coloquial. Né? Então, existe uma ordem, primeiro, segundo, terceiro princípio? Não, não existe. Eu coloquei numa ordem que eu acho didática. Então, primeiro, o princípio de identidade. Primeiro, você precisa saber o que é uma coisa. Depois da não contradição e depois do terceiro excluído. Né? Então, o que é o princípio de identidade? Aqui está escrito, se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Se o enunciado é falso, ele é falso. Esse eu não vou traduzir. É exatamente isso. Então, se você falou que ele é verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro. Acabou, fim de papo. Então, eu falei, o céu é verde. Pô, professor, ele não é. Tá bom, mas na minha cabeça ele ficou sendo, então você vai partir daí. Você vai falar, tá legal, professor. Então, para o senhor o céu é verde? É. Então, continua. Vamos ver onde dá isso. Você sabe que isso é falso. Você sabe que isso é falso, tá? Mas, tudo bem. Né? Vamos a partir daí. Mas você sabe que ele é falso. Não tem como se tornar verdadeiro. Não sei que muito da natureza. Né? Mas se ele é verdadeiro, tem que ser. Então, falei sim é sim. Falei não é não. Acabou. Não tem mais ou menos. Princípio da não contradição. Seria o seguinte, se ele é verdadeiro, ele não pode ser falso. Se ele é falso, ele não pode ser verdadeiro. Então, aquela coisa, você vira lá para quem está com você, lá para quem você se relaciona afetivamente, e fala assim, pô, não dá para a gente se ver amanhã, eu vou num show. A pessoa fala assim para você, vai? Está ferindo o princípio da não contradição. Porque se vai dela, a gente sabe que é não, né? A gente sabe que é não vai. Você vira lá para sua mãe, né? É aniversário dela, falou, ô mãe, seu aniversário, o que você gostaria de ganhar de presente? Sua mãe fala assim, nada. Já feriu de novo, porque não significa nada, né? Então, o princípio da identidade está dizendo, se é verdadeiro, é verdadeiro, se é falso, é falso. Para não haver dúvida, Aristóteles propõe o segundo. O que é verdadeiro não é falso, o que é falso não é verdadeiro. E depois vem o princípio do terceiro excluído. Para qualquer proposição, ou a afirmação é verdadeira ou a negação é verdadeira. Ou seja, as coisas devem ser de uma forma ou de outra, não há meio termo. O que quer dizer isso? Ou é verdadeiro ou é falso, não tem um terceiro. Não tem um mais ou menos, sabe? Não existe isso. Aparecer um mais ou menos já não é mais uma proposição. Então, professor, mas se eu não sei se é verdadeiro ou falso? Por exemplo, você vai lá e fala assim, Alexandre Fernando de Freitas foi selecionado em março de 2021 como agente da CIA nos Estados Unidos. Pô, professor, eu não tenho como saber quem é agente da CIA, eu não conheço esse cara, não vai estar em site nenhum. Sim, mas ou ele foi ou não foi. Né? Eu não sei, mas ou foi ou não foi. Eu falo assim para você, em dezembro de 2025, vai cair uma chuva em São Paulo que vai alagar inteirinho o bairro do Ipiranga. Mas eu não sei, 2025 está lá na frente, se você estiver assistindo a aula antes disso.
mas ou vai acontecer ou não. Então, é uma proposição, tá? Tudo bem isso? Então, não é que você tem que saber ou é verdadeiro ou é falso, tá certo? Uma pergunta, ela pode ser ou verdadeiro ou falso? Eu já estou adiantando o próximo slide. Não, não pode. Então, eu vou lá para a Fernanda e falo assim, Fernanda, você está com sede? Imagina ela respondendo, verdadeiro. Ah, não, te perguntei se você está com sede. Tá, desculpa então, Fernanda, vou fazer outra pergunta para você. Que dia é hoje mesmo? Ela fala, falso. Você percebe? Não dá, não faz sentido. Uma pergunta, ela não é nem verdadeira nem falsa, ela é uma pergunta, tá certo? Aí ela não seria uma proposição. Então, a proposição, ela vai seguir esses três princípios. Então, olha aqui. O que são proposições? São sentenças declarativas, você vai declarar alguma coisa. Essa caneta da lousa de tal é preta. Eu tenho um caderno azul. Amanhã será sexta-feira. Meu tio é santista, sabe? Assim, o céu é verde. É falso, mas enfim, o céu é verde. Eu tenho um estojo feito de pele de jacaré, sei lá, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Estou declarando alguma coisa. Então, a sentença declarativa, com sentido completo. Ela falou assim, professor, mas eu já vi coisa assim, todo tribobungo é escleropófito. Não tem sentido. Tá, não tem sentido, porque eu não sei o que é até esqueci, tribobungo. Eu não sei o que é esclerotófito, mas tem sujeito, verbo, predicado. Eu estou usando aqui, para quem é da área de letras, eu sei que tem oração sem sujeito e tal, mas é mais para ilustrar, tá? Então, ter sentido é assim, eu sei quem é o sujeito, eu sei quem é o verbo, eu sei quem é o predicado, eu sei que é uma oração sem sujeito. O que seria sem sentido? Sem sentido, tirando de contexto, é assim, esta caneta é. Fora de contexto, você fica esperando, é o quê? Daí eu falo assim, Alessandra vai. Fora de contexto, você percebe que não faz? Não tem sentido. A Alessandra vai fazer o quê? A Alessandra vai aonde? A Alessandra vai bem? A Alessandra vai mal? O que você quer? A Alessandra vai o quê? Sabe, está pedindo alguma coisa. Então, tem que ter sentido completo. E ou é verdadeiro ou é falso. Depois a gente vai falar disso, mas coloquei ou seja, se for verdadeiro, não é falso. Se for falso, não é verdadeiro. E não tem uma terceira opção, tá? E as proposições devem seguir os três princípios da lógica aristotélica. Então, como eu, Marcelo, Amaral, Lanfranc, faço quando eu vou ver se é uma proposição ou não? Eu olho e vejo, eu posso classificar aquilo ou verdadeiro ou falso? Eu posso, então é proposição. Basicamente isso, tá? Sentenças abertas. Tudo que não é proposição é sentença aberta. Por exemplo, coloquei aqui, interrogativos. Então, você fala assim, que cor é teu carro? Você percebe que não dá para responder verdadeiro ou falso? Né? Imperativas. Imperativa, gente, cuidado com língua portuguesa. Eu não quero entrar muito em língua portuguesa, apesar de ser de humanas também. Eu não quero entrar em língua portuguesa, mas a gente tem uma noção errada do que seja uma frase imperativa. A gente acha que a imperativa é sempre mal educada, né? Cala a boca, senta aí, vai embora. Não necessariamente. Você pode falar assim, sente-se, por favor. Você está sendo educado e, claro, não questão de voz. Sente-se, por favor. Então, você vai fazer uma entrevista, você está em pé, o entrevistador fala, sente-se, por favor. Né? É imperativo. Você não pode falar falso ou verdadeiro. Que mais? Nossa! Piorou, né? Nossa! Exclamação, sabe? Não é verdadeiro nem falso, tá? Eu acho também. Nossa! Que professor feio! Exclamação. É uma opinião dele, não é verdadeira nem falsa, é uma opinião dele. É tipo, eu acho. Eu acho é horrível, né? Para quem aí está na área acadêmica, eu acho, cara, é horrível. Eu acho que, não tem eu acho que. Ou você afirma ou se cala, né? E cita a fonte de preferência. Mas imperativo, então, tirem uma folha do caderno, façam uma redação, sente-se, por favor, cala a boca, vai embora. Né? São imperativas. Eu falei da exclamativa também, misturei aqui. Exclamativa, que objeto lindo, exclamação, é o eu acho, que está dizendo isso. E paradoxo, amanhã é quinta, mas não é, não. Não é bem um paradoxo, isso é bem mal feito, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo, eu não quero queimar um exemplo aqui. É um negócio que, para ser verdadeiro, ele é falso, para ser falso, ele é verdadeiro, sabe uma loucura assim? Não pode, tá? Então, são sentenças abertas. Mas é mais fácil você descobrir se é proposição. Se for, acabou. Se não é, sentença aberta, tá bom? Então, vou dar uns exemplos aqui. Ó. Eu acho até... Deixa eu ver se eu vou copiar isso numa folha em branco. Acho que não precisa. Vamos ver aqui quem é a proposição.
Joana é professora de informática. Isso é uma proposição. Por quê? A gente parte do princípio, quando você usa a primeira pessoa, né, ou do plural ou do singular, eu ou nós, a gente parte do princípio que você sabe de quem você está falando. Quando você usa Joana, você parte do princípio que você sabe de quem você está falando. Então, quando eu falo, eu acordei cedo, é uma proposição, estou me referindo a mim. Nós vamos à aula, é uma proposição, só perguntar para nós. Joana é professora de informática. Pergunte para Joana. Ou ela é, ou ela não é. Então, isso aqui é uma proposição. Por que você está falando em primeira pessoa, hein, senhor? Você já vai ver. E aqui, quando dá nome, eu sei que é terceira, mas dá nome, Joana é professora de informática, você é capaz de perguntar para Joana. Tá? Augusto de Oliveira foi ministro da Agricultura do Brasil em 1972. Acredito que não, mas ou foi ou não. Tá? Você vai lá no Google, dá uma olhada, ou ela é verdadeira ou é falsa. Se a noite é fria, então os gatos miam. Ah, mas não é verdade. Bom, tudo bem. Né? Ele pode miar numa noite quente. Se a noite é fria, os gatos miam. Se a noite não for fria, não sei. Ah, então tá, professor, mas ela pode ser fria, os gatos não miarem. Tá bom, você está mentindo, isso é falso. Mas ou é verdadeiro ou é falso. A diferença é que Joana é professora de informática, é uma pergunta só que eu faço. A Joana é professora de informática? Você responde sim ou não. A segunda é uma pergunta só. O Augusto de Oliveira foi ministro da Agricultura? A terceira, eu vou ter que fazer duas perguntas. A noite está fria ou não? Anota. Os gatos estão miando ou não? Percebeu que são duas perguntas? Mas, de qualquer maneira, ou é verdadeiro ou é falso. Aqui, com esse ele, tem uma diferença de Joana. Joana é terceira pessoa? É. Ele é terceira pessoa? É. Mas quando eu nomeio, quando eu falo Joana é professora de informática, para quem você vai perguntar? Para Joana. E ela vai dizer sim ou não, você vai ver se é verdadeiro ou falso. Quando eu falo ele foi ao teatro, para quem que eu pergunto? Assim, fora de contexto. Ele quem? Complicou, né? É como se eu falasse assim, um ótimo livro de cálculo. É verdadeiro ou falso? Não sei. Qual livro você está falando? Né? O livro do Guidorizi é um ótimo livro de cálculo. É mesmo, inclusive, né? Mas poderia não ser. Mas é fácil, o livro do Guidorizi. Você vai lá, vai no Google, Guidorizi, cálculo, você vai achar o livro existe, aí você vai ver quem usou e pergunta se é ou não. Ou você pega a parte técnica e olha para o livro lá, você conhece cálculo, se acha que o livro é bom. Né? Ou esse livro não é. Então, quando eu estou dando nome, eu posso dizer que é proposição. Quando eu falo um ótimo livro de cálculo, ah, um show maravilhoso, qual show? Né? Ele foi ao teatro, ele quem? Tá certo? Cláudia, tem nome. Acorda cedo, toma café e estuda matemática. Bom, vou ter que fazer 3 perguntas, né? Cláudia, você acordou cedo? Aí você vê se é verdadeiro ou falso. Cláudia, você tomou café? Você vê se é verdadeiro ou falso. Você estudou matemática? Você vê se é verdadeiro ou falso, aí você julga, mas é uma proposição, tá? Ah, o exemplo que eu dei aqui. Uma ótima ópera alemã. Qual? A do Wagner. Qual? Tá? Então, você tem que especificar que ópera você está falando, tá? Tem que especificar. Tá, falando da ópera As Valquírias, lá, pô, legal, né? Eu gosto, né? É uma ótima ópera, tal, né? O Anel, como é que é? O Anel de Nibelungo, é esse? Mas ele é Wagner, é alemão. Então, eu posso estar falando bobagem, o Wagner é alemão. Então, uma ótima ópera alemã, eu tenho que dizer qual ópera que é, senão não é proposição. Quarta-feira ser feriado, nem vou terminar. Por quê? Porque tem uma interrogação, não é proposição. X igual a 3. Eu estou falando que o X é 3. Então, ou é verdadeiro ou é falso. É proposição. Aqui tem a pegadinha. X mais 2 igual a 5. Ah, professor, isso é uma proposição. Por quê? Porque o X vale 3. Não, não. Quem já deu aula de matemática sabe que quando eu faço isso aqui, eu estou perguntando quanto vale o X. Não é? Tanto que dá qualquer coisa, né? Se der 3, é verdadeiro. Se der 8, é falso. Enquanto ele não falou o valor, não é nem verdadeiro nem falso. Então, quando eu escrevo isso aqui num problema, na tua prova de matemática, isso aqui é uma pergunta, de certa forma, não é? Como é que chama esse cara aqui? Chama incógnita. Aqui ele não é incógnita, significa... Cógnito significa conhecido, né? Conhecido. Então, ele não é incógnito. O X está falando que é 3. Se é verdadeiro ou falso, eu vejo, depende do problema. Aqui ele é desconhecido. Um outro nome que dá aqui é variável. Se é variável, eu não sei quem é, tá certo? Olha esse que legal, já caiu no concurso. Essa frase é falsa. Isso não é proposição. Por quê? Porque se for verdade isso, é porque a frase é falsa. Se for mentira, é porque a frase é verdadeira. Fala, peraí, se for verdade, é porque é falso. Se for mentira, é porque é verdadeiro. Pode isso, Arnaldo? Não pode.
paradoxo, tá certo? Então, não é proposição. Medite sobre isso. Sei que você ficou na dúvida. Ó, essa frase é falsa. Se isso for verdadeiro, a frase é o quê? Falsa. Olha que louco. Não pode, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou até copiar isso aqui. Eu vou copiar. Vou colocar lá numa lousa. Espera um pouquinho, porque envolve cálculo matemático. Cálculo bobo, né? Ah, não quero essa lousa aqui, não. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Essa lousa da Zoom eu não gosto. Essa aqui é melhor. Pronto, essa aqui é melhor. Tá. Então, vamos pegar o exercício lá e vamos colocar na lousa. Cadê ele? Achei. Vocês não estão vendo, mas eu achei. Pronto, agora vamos colocar aqui na lousa. Vai? Pronto, foi. Coisas eletrônicas, né? Às vezes dá um atraso, normal. Até aqui. Então, eu coloquei aqui para justificar o que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Inspetor Fiscal de Rendas, ó, é recente, 2019 da VUNESP. Dentre as sentenças a seguir, aquela que é uma sentença aberta é, tem X aqui, ó. Vamos lá, vamos grifar aqui. Ó, aqui tem X, então tem incógnito, ó, né? Aqui também, né? Mas não é só isso, não. Vamos olhar essa primeira aqui? Vamos tentar resolver para ver o que acontece com a primeira? Então, tá assim, 3x. Vamos ver se é mesmo mais 4. Mas está perguntando o valor de x, vamos ver. Menos x, menos 3, menos 2x, igual a... Vamos ver o x aqui, ó. 3x, vamos pegar um cinza. 3x menos x, 2x. 2x menos 2x, 0. Agora vamos mudar de cor. Vou pegar um verde. 4 menos 3, 1. Mais 1. Isso aqui é igual a 0. Ficou assim, né? 1 igual a 0. Tô certo? 3x menos x, 2x. 2x menos 2x, 0. 4 menos 3, 1. Ficou 0 igual a 1. Dá para dizer se isso é verdadeiro ou falso? Dá, isso aqui é falso. É falso. Bom, se eu conseguir julgar, isso aqui é uma proposição. Então, não é porque tem X que é sentença aberta, tá, gente? É a proposição. 7 mais 3, inclusive é falsa, né? Ele não está perguntando, mas a gente consegue dizer. 7 mais 3 igual a 11? Não, isso aqui também é uma proposição. E também eu sei que é. Poderia ser verdadeira? Poderia. 0 vezes x igual a 5. Gente, mas aqui eu não sei o valor de x. Precisa saber? Não. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, isso aqui eu sei que é uma proposição. Por que eu sei? Porque eu consigo dizer que isso aqui é falso. Eu vou pular, para você não achar que quando é falso é proposição. Olha aí, 43 menos 1 é 42 eu consigo julgar? Consigo, então é uma proposição. Por quê? Porque eu consigo julgar, isso aqui é verdadeiro. Agora, olha aqui, ó. 13x igual a 7. O que eu estou perguntando aqui? Vou colocar em vermelho. Eu estou perguntando qual é o valor de x. Não é isso que eu estou perguntando? O x vale 7 sobre 13. Não, eu não quero saber o valor. Eu quero saber se é proposição ou não. É uma pergunta, não é uma pergunta? Então, isso aqui é uma sentença aberta. Tá? Você percebeu que no primeiro eu consigo dizer que é falso, o segundo eu consigo dizer que é falso, o terceiro eu consigo dizer que é falso, o quinto eu consigo dizer que é verdadeiro, então não é proposição. Esse aqui não é nem verdadeiro nem falso, até que alguém me responda. Então, essa aqui é uma sentença aberta. Então, não é só aparecer o X, em que condições o X aparece. Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso? Consigo. É proposição. Eu não consigo, porque é uma pergunta, isso é uma sentença aberta. Legal? Vou apagar aqui, qualquer coisa, você dá um pause, né? E volta, tá? Vamos voltar para o slide. Eu acho que tem a resposta do slide, tem sim a alternativa B.
Tá. Proposições simples. Ó, quase não tem se mais falado atômica e molecular, mas eu coloquei porque vai que, né? Eu ia tirar, porque eu falei para ser uma ideia mais geral, mas não vou deixar, vai. Proposição simples é que tem uma ideia só. Por exemplo, a Terra não é plana, não é mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu falei que eu sou de humanos, mas eu sou de exato, eu sou físico em primeiro lugar, depois matemático. Mas, então, a Terra não é plana? Verdade, ela não é plana mesmo. Então, é uma proposição, consigo dizer, ela é verdadeira. Por que ela é simples? Porque tem uma ideia só. A minha pergunta é, a Terra é plana? Sim, então está escrito é falso. Não, então está escrito é verdadeiro. Mas essa é uma pergunta só. Há vida inteligente fora do sistema solar? Mas eu não sei se há. Cara, eu não sei nem se tem vida inteligente na Terra, né, ultimamente, mas enfim. Mas é uma pergunta só. Há vida inteligente fora do sistema solar? Mas eu não sei, professor. Tudo bem, mas ou há ou não há, tá? Mas é uma pergunta só. É uma pergunta só. Há vida inteligente fora do sistema solar? Cláudio é bibliotecário. Cláudio, você é ou você não é? É uma ação só. Então, a gente chama essa proposição de simples, ou atômica. Lembra que a molécula é formada por átomos, né? Então, o átomo seria a menor parte, não é, a gente sabe que não é, mas seria a menor parte, e a molécula formada por átomos. Aqui também, você vai ter uma composta que é composta por simples. Por exemplo, duas ou mais proposições simples, mais ideias. Sandra foi ao açougue, mas não comprou carne. O que tem aí? Eu tenho duas proposições. Uma, Sandra foi ao açougue. Duas, Sandra não comprou carne. E eu conectei com esse mas aí, né? Eu podia conectar com C, então. Se Sandra foi açougue, então não comprou carne. Eu poderia conectar com ou Sandra foi ao açougue ou não comprou carne. Sei lá, podia conectar de diversas maneiras. Mas, de qualquer maneira, eu tenho duas proposições. Eu tenho que fazer duas perguntas. Sandra, você foi ao açougue? Aí ela responde. Sandra, você comprou carne? Aí ela responde. Se o candidato estuda, então certamente será aprovado. Tem 2 pontos, aí eu vou apagar isso. Se o candidato estuda, certamente será aprovado. Candidato, você estudou? Candidato, você será aprovado? Né? Então, seu candidato... Ah, mas eu não sei quem é o candidato. Tá, então está dizendo, se nós estudamos, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, são duas perguntas. Ou estudo ou durmo cedo, também são duas perguntas. Então, duas ou mais perguntas são proposições compostas, legal? Vamos ver aquele primeiro exemplo, que a gente viu quem é proposição ou não, e vamos dizer quais proposições são compostas. Eu vou colocar na lousa, sei lá, de repente eu resolvo escrever alguma coisa, então eu vou colocar isso aqui na lousa. Um instante, que eu vou tirar esse texto do slide, vou jogar na lousa, pegar os exemplos aqui. Daí a gente pega, cada um vai relembrando, né? Vai relembrando aqui, vou até aumentar bastante. Então, vamos grifar deles quem é proposição e quem não. Não, em vez de grifar, eu vou ticar na frente. Vamos lá, pegar um vermelho. Joana é professora de informática. Faz aqui. Isso é proposição. Augusto de Oliveira foi ministro da Agricultura do Brasil. Isso é proposição. Se a noite é fria, os gatos miam. Isso é proposição. Ele foi ao teatro. Isso não é. Cláudia acorda cedo, toma café e estuda matemática. Isso aqui é proposição. Uma ótima ópera alemã. Isso não é. Quarta-feira será feriado? Pergunta. Isso não é. X igual a 3 é proposição. X mais 2 igual a 5 não é proposição. O feio. Não é proposição. Essa frase é falsa. Não é proposição. Tá. Eu nem precisava ter ticado, né? Eu risquei por cima. Em todo caso, não, apagar, deixar bonitinho aqui, né? Afinal de contas, você pagou o curso aí, vamos fazer a coisa bonita? Vamos ver quantas ideias guarda cada um. Eu vou usar amarelo e rosa. Joana é professora de matemática. É uma ideia só, né? Você vai lá para a Joana e fala, Joana, você é professora de informática? Desculpa, informática? Você vai falar que sim, a frase é verdadeira. Você vai falar que não, é falso. Mas é uma pergunta só. Augusto de Oliveira foi ministro da Agricultura do Brasil em 72. Ei, faz de novo. Augusto de Oliveira foi ministro da Agricultura do Brasil em 72. É uma ideia só, né? Ou ele foi ou não. Agora, olha essa aqui, ó. Se a noite é fria, então os gatos miam.
Olha aqui, ó, eu tenho duas proposições. Essa aqui é composta. Vamos para o próximo aqui, ó. Cláudia acorda cedo, uma proposição. Cláudia toma café, segunda proposição. Cláudia estuda matemática, terceira proposição. É composta. Vamos lá para o x igual a 3. Você poderia escrever isso como frase, né? X é igual a 3. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos pegar o vermelho? Essa aqui é simples. Uma pergunta só. Simples. Essa aqui, uma pergunta só. Simples. Essa aqui, ó, duas perguntas, composta. Duas ideias, né? Essa outra, três ideias, mais composta ainda, como se isso fosse possível. Né? Composta, mais de duas e composta. Se tenho tempo e não vou à missa, então saio de casa e vou correr. Quatro coisas, né? Então, também é composta. E lá embaixo, aqui, né? Simples, tá? Então, é um número de ideias, tá, gente? Então, número de ideias. Uma ideia só é simples, mais de uma ideia é composta. Legal? Vou apagar, qualquer coisa, volta aí, tá? Não sei se eu vou precisar mais da luz. De qualquer maneira, eu apago. Tá bom. Agora, olha essa aqui. Ó. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. Então, questão aberta, tipo CESP e Sebrasp, né? Que ou está certo ou está errado. Então, vamos lá. A sentença. No livro dos Heróis da Pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado de Ceará. É uma proposição simples. Senhor, não, aqui eu tenho que fazer duas perguntas. Se ele for... Não. Ó, olha o que ele está dizendo. Eu vou grifar. Vou grifar, não. Eu já mostro aqui. No livro dos Heróis da Pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento. Ponto. O dragão do mar, se você tirar, não muda a frase, você percebe? O dragão do mar é um aposto. Só está falando quem é esse cara aqui, ó, tá? Ó, quem é esse cara? Por sua atuação, isso aqui está dizendo por que foi. Mas, de qualquer maneira, é uma ideia só. Ou consta ou não consta. Esse dragão do mar, se você tirar, não muda nada. Por sua atuação como líder abolicionista do Estado de Ceará, não muda nada. Então, uma sentença, é uma proposição simples, tá certo? Certo, proposição simples. É uma ideia só. A ideia foi do exercício é judiar com você. Eu preciso saber se ele é o dragão do mar. Não, isso aqui está dando uma qualidade para ele. Aqui está dizendo por que consta. Mas na ideia, o verbo aqui é constar. Né? Consta ou não consta? Consta. Então está certo. A sentença. Os candidatos aprovados na prova objetiva e oral serão encaminhados para avaliação psicológica. Onde é que está a maldade? Aqui. Ó. Tem gente que decora. Se aparecer E, é composta. Não. Por que não? Não seria assim, ó. Os candidatos aprovados serão encaminhados para alguma coisa? Aprovados no quê? Nas provas objetivo e oral. Está dizendo no quê que ele foi aprovado. Mas o verbo é esse, ó. Serão. Esses candidatos serão encaminhados ou não? É uma sentença aberta? Não é. É uma tautologia? A gente ainda não sabe o que é tautologia. Tautologia nem é, porque seria um argumento que é sempre válido. Silogismo é um argumento, tá? Então, ele são várias proposições e uma delas é a conclusão. Então, não é. Mas a gente vai ver isso mais para frente. É uma proposição simples ou uma proposição composta? Simples, né? Os candidatos serão encaminhados ou não. Legal? Então, gente, por hora é isso aí. Olha aqui. Por hora é isso, mas a gente tem muita coisa para ver. Você já viu que eu já falei de silogismo, já falei de argumento, né? Já falei de algumas coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, não desista, a gente ainda vai se divertir muito, vai dar muito nó no teu cérebro, tá? Até a próxima. Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas
que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando São José dos Campos, assistente em gestão municipal. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo aí para você mandar super bem e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Eu quero aproveitar esse vídeo justamente para te mostrar as vantagens do nosso curso online preparatório. Então, ó, visualiza aí comigo para você entender um pouco mais, né, o funcionamento do curso e quais são as vantagens. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso, você terá acesso imediato, poderá assistir às aulas quantas vezes quiser aí na nossa plataforma, você acesso ilimitado, inclusive, tá? E mais interessante que você terá acesso durante um ano. O curso ele acaba servindo de base para outros concursos, você consegue aproveitar, tá bom? Você recebe o login e senha no seu e-mail imediatamente à compra. Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença. Olha só o que acontece. Nos vídeos, né, na aula teórica, no final de cada aula, os professores resolvem questões. Justamente para quê? Para fechar o tema a respeito daquilo que foi ministrado, tá bom? E você vai ter material em PDF das aulas, certo? Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para servir como material de apoio para você. Além disso, vai ter direito a 2 bônus. Olha só, pelo menos por enquanto, tá? Talvez a gente até faça mais, por exemplo, fazer lives ao vivo. Isso vai depender muito, claro, da quantidade de alunos que a gente tiver. Mas esses 2 bônus já estão garantidos. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, certo? Então, você vai estar na nossa plataforma, vai ter um módulo a respeito disso. Você vai baixar o material ali em PDF das questões e vai resolver. As questões, conforme você vai avançando nos estudos, vai fazendo isso. Serão milhares de questões disponíveis para você, tá bom? Revisão de véspera. Faremos uma super revisão de véspera. Sempre fazemos aos sábados que antecede a prova, tá bom? Então, vantagens aí que com certeza absoluta acaba valendo muito a pena você adquirir o nosso curso online preparatório. Olha só, gente, promoção especial de lançamento que estamos fazendo, hein? De R$ 497 por apenas, você não vai pagar isso aqui não, tá? Você vai pagar apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Eu só não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Então, se você está assistindo a esse vídeo, gostou da proposta, assistiu a aula, né? Amou de paixão a aula, chegou até aqui nesse vídeo, vale a pena você adquirir. Então, ó, abaixo do vídeo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, comece a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Só para vocês terem uma ideia dos nossos últimos números aí, aprovamos alunos num concurso que teve de Piracicaba, um cargo muito parecido com esse, e o primeiro colocado foi aluno nosso. Aprovamos alunos no concurso da Camprev. Camprev é uma instituição pertencente ao município de Campinas e também um concurso muito parecido, e o primeiro colocado também foi nosso. Então, assim, nossa história já está muito interessante, você tem que fazer parte disso. Centenas de alunos aprovados aqui no Vencendo Concursos. Tivemos prova para a Prefeitura de Santos, tivemos 3 alunos que gabaritaram na prova, acertaram todas as questões. Não à toa, o nosso curso chama-se Gabaritando, que o intuito nosso é esse. É você gabaritar, né? Porque a partir do momento que você gabaritou, não importa quantas vagas tem, você garantiu, certo? Então, ó, clica no link abaixo aí do vídeo, já faz a sua matrícula, inicie imediatamente os seus estudos para que você, obviamente, até a data da prova, esteja muito bem preparado, tá bom? E qualquer novidade a gente vai sempre colocando aí para os nossos alunos, na plataforma online. Beleza?
Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Já clica aí, hein?